Eu vou pressupor que você deve ter visto ou acompanhado a avalanche de ilustrações no estilo do estúdio Ghibli, que aconteceu semana passada, ainda está acontecendo, né? Porque o ChatGPT ele criou um novo modelo agora, ele fez uma atualização no modelo de geração de imagens deles e o negócio ficou assim, sabe, escalou de um modo partindo da perfeição das imagens, mas também dos usuários, né? Muita gente fascinada com esse novo modelo, as pessoas passaram dias e dias publicando essas imagens. E aí eu quero aproveitar isso para comentar algumas percepções minhas sobre esse assunto. Já falei anteriormente sobre IA aqui em algumas circunstâncias, né, quando surgiu essa onda do ChatGPT, depois quando surgiu também a onda de fazer, imagens com esses modelos de inteligência artificial. Então eu quero falar com vocês, dividir algumas inquietações, são mais inquietações no fim das contas do que proposições, do que afirmações aqui. Eu quero ouvir também vocês, o que vocês pensam sobre isso, mas eu quero dividir com vocês algumas impressões sobre esse debate, até porque nesse segundo semestre no mestrado, eu tenho duas disciplinas aqui que só falam sobre isso, basicamente, que é uma disciplina sobre retórica e marketing e outra sobre retórica e o ambiente digital. Então, o ChatGPT volta o tempo todo para o tópico, para o assunto, porque acabou se tornando a grande questão da nossa época, desse ano, pelo menos. Ano que vem pode ser outra coisa, mas esse ano aqui é um grande tópico, então a gente vai ter que abordar essa questão. Então, como eu falei, houve essa avalanche de imagens com o estilo do estúdio Ghibli, que é um estúdio que produz animações, né, animes. Então houve muitas denúncias e muita gente, né, muitos ilustradores, muitos desenhistas que estão furiosos e denunciando esse plágio algorítmico, né, porque no fundo o que acontece essas IAs elas mapeiam uma quantidade absurda de imagens e usam essas imagens, usam esse big data, né, para produzir essas imagens. E aí, como eu falei, quero dividir isso aqui em alguns pontos e compartilhar com vocês algumas impressões, algumas inquietações, porque eu tenho usado, né, eu tenho testado as IAs há um bom tempo, desde o começo tenho testado, e a coisa é surpreendente, o negócio é surpreendente, e o que eu sinto, inclusive nesses debates que eu falei nessas aulas, né, sobre retórica, tanto com marketing, publicidade, quanto com os ambientes digitais, é que todo mundo está usando. Todo mundo está usando. Quem não está usando está atrasado e vai ser engolido por esse movimento, né? Vai ser engolido por esse processo. Mas todo mundo está usando de um modo ou de outro. Alguns com maior refinamento, alguns com maior cuidado, outros de maneira mais, sem critérios, mas todo mundo está usando de um modo ou de outro. E aí isso pode significar mudanças completas no modo como a gente consome conhecimento, produz conhecimento, o que isso vai representar, inclusive, no ambiente acadêmico, né? Porque eu vi, inclusive, um vídeo de um TikToker, eu acho, um TikToker, um Instagrammer, ele falando sobre como o número de estudos científicos publicados do último ano para cá, aumentou exponencialmente, e aí eles mapearam esses estudos, perceberam certos padrões de algumas palavras que o ChatGPT utiliza. Então, o que eles concluíram é que essa produtividade gigantesca que aumentou ao longo do último ano tem a ver com o uso de IAs para isso. E aí levanta questões éticas, né? Como você faz para poder divulgar ou poder anunciar que você usou uma IA para produzir um texto acadêmico, como você faz para usar com uma ilustração, por exemplo, e assim por diante. Então essas questões elas são fundamentais porque, como eu falei, são questões que vão pautar o futuro do conhecimento, da arte também, da cultura, porque eu tenho visto muita gente utilizando, né? Como eu falei, é algo quase onipresente nesse momento, todo mundo está usando para alguma coisa, seja para se divertir, fazer lá uma imagem do estúdio Ghibli, seja para produzir um artigo acadêmico. Então o negócio está fora de controle e, primeiro, tem a ver com essa polêmica das imagens, né, das ilustrações, que eu quero pensar com vocês algumas coisas, porque eu entendo a preocupação, e eu falei anteriormente sobre isso já, entendo a preocupação, entendo a crítica feita também, mas, por outro lado, também compreendo que não tem como botar mais, o gênio dentro da lâmpada. Então, assim, o negócio já está aí, já mudou o mundo, e não tem como voltar ao estágio anterior. Não tem como. A gente pode reclamar, a gente pode resmungar, a gente pode achar ruim, pode odiar, pode se desesperar, porque o seu trabalho vai ser destruído, mas o negócio já está fora de controle e não tem como voltar mais. Então, assim, se uma empresa controla, a outra não vai controlar. Se um país controlar, o outro não vai controlar. Então, assim, o negócio está fora de controle, até porque leis de direitos autorais variam enormemente de país para país. Por exemplo, no Irã é uma coisa, no Brasil é outra coisa, nos Estados Unidos é outra coisa. Então, assim, se um país segura as pontas, o outro país libera, e aí isso vai gerar uma discrepância tremenda em termos de produtividade, em termos de, uso dessas imagens, em termos de uso do conteúdo gerado por IA, inclusive até as normas para poder controlar
controlar o impacto do IA numa sociedade. Isso vai ter, sabe, diferenças brutais de acordo com os países. A não ser que houvesse um tipo de ordenança global, um tipo de lei global em relação aos IAs, isso aqui vai criar vantagens e desvantagens competitivas dependendo do modo como os países lidarem com essa questão. Então não me parece que tem como voltar mais atrás. O mundo é esse, vamos nos preparar para ele. E aí, em relação às imagens, sim, como eu falei, eu entendo a frustração, eu entendo o desespero dos ilustradores, porque isso aqui, sabe, você em segundos gera uma coisa, né, gera um trabalho que um artista vai levar horas para produzir. Então, assim, isso aí é desesperador mesmo, e às vezes com grande competência. Eu fiz uns testes aqui, né, porque eu vi muitas coisas diferentes em relação à ilustração, não apenas do Estúdio Ghibli. Eu vi gente produzindo, por exemplo, os modelos para fazer jogos, né, então, assim, por exemplo, os diferentes movimentos de um personagem do jogo. Então, assim, a IA produz a sequência do movimento, por exemplo, o mago jogando uma bola de fogo, ele gera a sequência de imagens, e aí você pode recortar essas imagens e usar para fazer uma animação de um jogo. Então, assim, um mago atirando uma bola de fogo. Então, assim, é incrível. Eu vi um outro também fazendo a paralaxe, né, que são 3 imagens sobrepostas, que daí dá a impressão de movimento quando a câmera se move. E aí a IA gera a paralaxe. E aí eu vi também gente fazendo quadrinhos, e quadrinhos muito bem feitos e muito incríveis com isso. E aí eu fui testar aqui, né, porque assim, eu achei incrível o negócio, eu falei, vou testar. Eu vou adaptar um livro meu para quadrinho tentando fazer isso aqui, né. E não é tão fácil quanto parece, não, é bem difícil, na verdade. Eu fiz uns testes aqui, e aí cada vez que eu gerava uma imagem, quando eu ia gerar o quadro seguinte, a imagem mudou drasticamente, o personagem não está igual, o ambiente não está igual, então assim, a posição já não está, sabe, proporcional, as dimensões do ambiente variavam enormemente, e aí eu comecei a fazer vários testes aqui para ver se conseguia criar uma certa coerência, né, nas imagens, de modo que a IA entendesse que o ambiente é o mesmo, o personagem é o mesmo. Criei um estudo de personagem, criei um estudo do ambiente para que os objetos ficassem nos mesmos locais, né, a janela ficasse no mesmo local, e mesmo assim não funciona. Ele é rebelde, ele não obedece. Então, assim, nesse momento eu não sei se alguém consegue fazer isso, mas eu não consegui fazer isso. Eu não consegui criar essa ordem para que a imagem não vá se alterando ao longo do quadrinho. Então, assim, você não pode ter um personagem que tem uma cara no começo e outra cara no final. Você não pode ter um quadrinho que o ambiente no qual o personagem está tem um aspecto e uma ordem, uma organização, e no outro quadro não está assim. Então, eu acho que nesse momento, para certos trabalhos contínuos, para a imagem me parece meio difícil fazer isso. Não sei se é impossível, mas parece bem complicado conseguir fazer isso. Mas pode servir como referencial para quem não desenha, para quem não é um artista, para quem não é um ilustrador, preparar meio que um storyboard, né? Preparar meio que um roteirinho visual para mandar para um artista depois poder organizar a história, né? Olha só, eu quero que tenha essa coisa aqui, eu quero que seja desse modo, eu quero que se pareça com isso, eu tenho esse estilo. Então, nesse momento, eu acho que serve mais como um referencial para um artista produzir depois, do que de fato como algo que você possa utilizar e publicar depois. Então, sim, eu não vejo a viabilidade nisso, embora tenha gente fazendo. Então, assim, se alguém tem gente fazendo, pode ser que tenha modos de fazer isso que eu não saiba. Mas, primeira coisa, então, assim, eu acho que ainda tem chão, pode ser que mais uns 6 meses, talvez mais um ano, venha uma outra atualização e o troço fique mais coerente ainda do que antes. Mas, de qualquer modo, é muito assustador e, como eu falei, compreendo o desespero dos ilustradores, dos artistas desse ramo. Aí, a outra questão que entra tem a ver com, talvez, esse choque específico dos ilustradores, né? Porque, no fim das contas, esse tal plágio algoritmo, né, como se diz, esse plágio algoritmo está impactando tudo, né? Não é apenas ilustração, não é apenas imagem, o texto também. Os textos que a IA gera são resultados também dessa coleta de um volume imenso de textos e de conteúdos na internet, de livros e tudo mais, e eles vão lá e reembalam isso para você, que é o usuário. Então, assim, eles já estão plagiando o texto e não me parece que há um escândalo e um horror tão grande em relação a isso. Até porque as pessoas estão usando, né? Então, assim, como eu falei, me parece que é onipresente isso. Todo mundo está usando. Então, assim, você está usando texto de IA, você está, de certo modo, entre aspas, roubando o texto de alguém. Então, assim, não é só a imagem, não é só, a ilustração. O texto também é um plágio de alguém. O texto também está vindo aqui, de uma série de referências que ele embalou e está jogando para você. Então, se você é um usuário de IA de texto, você é tão plagiador quanto alguém que está usando uma IA de ilustração. Então, assim, a diferença não é tão grande, assim. Se você se horroriza com um, também precisa se horrorizar com o outro, e também precisa pensar nos limites éticos do roubo de texto de outras pessoas, porque isso também está impactando no trabalho dos escritores, isso também vai destruir a carreira dos escritores, isso também vai destruir o mercado editorial como a gente conhece hoje. Vai vir um novo modelo agora de obras híbridas, de gente publicando textos que simplesmente pediu lá um prompt, escreva um livro sobre marketing digital e sai um livro inteiro lá para a pessoa e ela publica na Amazon. Então, assim, isso vai mudar drasticamente, não apenas o cenário
cenário da ilustração, ou da fotografia, ou do vídeo, né, porque já tem também geradores de vídeos, vai mudar drasticamente o cenário da literatura, da produção acadêmica, dos trabalhos acadêmicos, nas escolas, ou seja, isso aqui é algo que vai romper com o que havia antes e a gente não pode imaginar sequer para onde vai isso depois. Então, assim, eu que sou escritor também estou desesperado, também estou pensando, gente, o que é isso? Para onde isso vai? E aí a gente pode entender, e inclusive eu conversei ontem com o IA, né, sobre isso, né, com o ChatGPT, para pensar o que virá pela frente. E ele apresenta um modelo que é apocalíptico. Então, assim, ele fala isso, né? Ele fala assim, olha, tem pouquíssimo tempo para que os escritores consolidem. Quem é conhecido, quem é consolidado, quem tem nome, vai sobreviver. Quem está surgindo agora, quem produz agora, vai ter muita dificuldade de conseguir, sabe, subir para a superfície, porque vai ser muita coisa publicada. Isso aqui é um cenário parecido com o que houve na fotografia nos anos 2005, 2006, quando surgiram as máquinas fotográficas digitais, elas popularizaram, e aí todo mundo passou a fotografar, e aí os fotógrafos que, sabe, detinham um certo know-how, detinham um certo privilégio de ter uma máquina sofisticada e mais cara, esses fotógrafos viram o seu trabalho ser liquidado. E eu acompanhei esse processo porque eu estudava fotografia na época, né? Eu estudei fotografia no Brasil, e depois fiz fotografia em Nova York, e aí eu via fotógrafos profissionais, gente com 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, gente que fotografou, sabe, figuras tipo o Dalai Lama, que fotografou, sei lá, o Gorbachev, que fotografou, sei lá, Bush. Essas pessoas, fotógrafos profissionais, desesperados porque o mundo havia mudado e aquilo que eles sabiam, aquele mundo no qual ele vivia, aquele mundo no qual ele trabalhava, havia sido liquidado. E apenas os melhores, sabe, os pica da galáxias conseguiam se manter e todos os demais fotógrafos que estavam por aí no mercado passaram a trabalhar por, sabe, por migalhas, porque o negócio foi, sabe, foi pulverizado. Então, o mundo hoje na escrita, na ilustração, no vídeo, na música também, né? Porque eu tenho visto muita gente aí usando músicas produzidas com IA, que também vai matar trabalho de músicos, que pessoas que produziam jingle, pessoas que produziam, sabe, certas musiquinhas aí, essas pessoas vão ver o seu trabalho liquidado. Então, assim, isso vai impactar no campo da arte em muitos aspectos, mas não apenas nesses campos, né? Na medicina, por exemplo, a gente vai ver essa medicina agora, já estão falando, né, que vai ter sabe, IAs médicas que vão fazer um diagnóstico para você, você sobe seus exames lá, e aí essas IAs vão te dar um diagnóstico muito mais precisos do que um médico humano. Ou, por exemplo, eu vi também ontem, falando sobre um artigo que testaram IAs de terapia, de psicoterapia, psicólogos IA, e que tinha um resultado muito melhor do que boa parte dos psicólogos por aí. Então, assim, você pode passar o dia inteiro conversando com o teu IA, pedindo, sabe, desabafando e contando suas mágoas, e essa IA vai te dar sei lá, um apaziguamento mental, um tratamento possível, e aí é alguém dedicado a você. Não é alguém que você paga lá uma cacetada por mês e aí você fala com a pessoa por 1 hora e daí se você tem alguma emergência tem que pagar uma taxa extra. Você fala o dia inteiro com o teu IA se quiser. Então isso vai mudar a dinâmica de muitas profissões, não apenas do ilustrador. Então assim, eu entendo, como eu falei, a indignação, mas isso aqui vai impactar todas as áreas que você pode imaginar. Não tem jeito, como eu falei, não tem como voltar atrás. Então, para quem é escritor também é desesperador. Também estou desesperado aqui, também estou preocupado. Como é que vai ser ano que vem? Como é que vai ser o mercado do livro? Como é que vai ser a produção intelectual? Como é que vai ser o trabalho das pessoas? Não sabemos, não sabemos. Então, é isso, né? Como eu falei, eu compreendo que tenha gerado uma enorme repercussão por causa do estúdio Ghibli, né, que é conhecido também, é bastante respeitado, o pessoal adora as animações, os animes, mas é isso. Então, como eu falei, daí eu conversei com o IA ontem sobre isso e eu pedi para que ele elaborasse uma escala, né? Uma escala, porque ele falava assim, olha, o ideal seria, né, para quem produz textos, ou para produz, sei lá, trabalhos acadêmicos, estudos acadêmicos, que produz com IA, que fosse bom que divulgasse isso, né, falasse, olha só, esse trabalho foi feito com IA. Mas isso não quer dizer nada, porque assim, um matemático que faz um trabalho usando uma calculadora, não quer dizer que ele esteja trapaceando no trabalho dele, ele está usando uma ferramenta que facilita a vida dele. Então assim, deu para entender qual é a gradação de intervenção da IA num trabalho, né? Então ele fez uma escala bem interessante, ele dividiu em 5 escalas, ele dividiu em 5 níveis. O primeiro deles é o zero, nível 0, sem intervenção da IA, totalmente humano, um trabalho que você fez como fazia, sei lá, ano passado se fazia assim, então é um trabalho que você pesquisa e você gera lá o teu texto a partir de você mesmo, né? Você vai lá e escreve. O nível 1 é um nível de revisão, então assim, nível de revisão básica, você joga lá na IA, revisa esse texto, ele revisa a ortografia e revisa a gramática. Então assim, uma revisão básica que sei lá, um Grammarly faz.
E aí o segundo nível é uma revisão mais estrutural, então assim, algumas frases ele reelabora, algumas palavras ele troca, ele faz uma revisãozinha um pouquinho mais editorial do texto, né? Mas você produziu o texto, ele revisa. O terceiro nível ele ajuda a produzir o texto, então se você dá um prompt, você explica o que você quer, ele produz um texto e você trabalha junto com o texto, então você vai lá e altera alguns trechos, você muda algumas palavras, pede para que ele reescreva alguns trechos que estão mais confusos ou que não é aquilo que você quer, então é um trabalho mais híbrido, né, entre autor e a IA. O quarto nível é a IA produzindo o texto basicamente por conta própria e o autor não, né, a pessoa que pediu o prompt faz pequenas alterações mínimas no texto. E o último nível é a IA produzir o texto e você vai lá e joga no mundo o texto como a IA produziu. E aí não tem intervenção quase humana nenhuma, é só o prompt. Faça um texto sobre marketing digital e ele produz o texto e você joga lá, nem lê o texto depois, né? Assim, nem sabe o que está lá. Então, assim, ele acha que até o nível 3, né, a IA que eu conversei ontem, até o nível 3 ainda é um nível ético de produção de texto com IA. Então, assim, você tem uma participação ativa, você faz um brainstorming, você trabalha a estrutura, você altera textos, você faz um trabalho editorial, você está o tempo todo nessa parceria, nessa intervenção com a máquina para produzir um texto um pouco mais robusto, um pouco mais consistente, um pouco mais bem escrito, né? Porque é uma dificuldade de muita gente, né, de conseguir, sabe, elaborar uma ideia, conectores, essas coisas. Então é um trabalho híbrido, um trabalho conjunto. Do nível 4 em diante já é a máquina fazendo o trabalho sozinho e você só observando o que ela está fazendo, basicamente. E aí, como eu falei, isso vai fazer parte da produção das pessoas. Todos esses níveis, né? Tem gente que produz ali o nível 5 e joga para o mundo. Tem gente que produz o nível 3 e joga lá para um trabalho acadêmico. Tem gente que produz o nível 1, que é a revisão gramatical e ortográfica, e joga, sabe, no trabalho. Então, assim, todos esses níveis vão fazer parte da produção dos textos de agora em diante. E aí, o que pode pensar também, né? Eu acho que é um ponto também importante ser considerado, é como essas ferramentas vão facilitar a vida das pessoas, né? Porque, por exemplo, vamos pensar um caso aqui, eu sou tradutor, então assim, eu trabalhei como tradutor durante anos, né? Traduzi do inglês para o português, do espanhol para o português, eu sou alguém que trabalhou com esse campo, né? Por que que eu não vou usar uma IA para traduzir um texto meu do português para o inglês, do português para o espanhol, sendo que isso vai encurtar o meu trabalho de traduzir esse texto manualmente, né? Eu lá sentando, sei lá, um trabalho que eu levaria 10 horas para fazer, para traduzir um texto, eu vou levar 10 minutos com uma IA. Sendo que eu posso fazer isso, eu tenho competência para isso. Por que eu não posso usar essa ferramenta para encurtar o meu trabalho e me ajudar nesse trabalho, sendo que a produção vai ser bem parecida com aquilo que eu faria? Isso levando em consideração que o avanço da IA, em termos de tradução, por exemplo, é algo absurdo, algo assim, brutal e inimaginável. Quando eu trabalhava como tradutor anos atrás, estava começando a entrar isso na empresa. Então, assim, a empresa trazia trabalhos feitos com IA e era bem rústico ainda, assim, tinha muita coisa que vinha errada, havia muita intervenção humana para poder melhorar o texto porque não estava muito aperfeiçoado ainda. Agora você joga um texto e traduz para outro idioma, traduz para o inglês, por exemplo, ou para o espanhol, sabe, ele vem praticamente pronto. Então, assim, é um trabalho que inclusive vai liquidar a profissão do tradutor, porque mais uma carreira, mais um trabalho que vai deixar de existir, porque não vai fazer sentido mais você pagar alguém para fazer uma coisa que a IA faz mais rápido e às vezes melhor do que um tradutor, porque ele tem um banco de dados infinito, né? Ele tem um banco de dados ali que é gigantesco, ele pode juntar ali, sabe, milhões ou bilhões de exemplos e ele escolher aquilo que é mais pertinente para aquela tradução específica. Então isso aqui, sabe, talvez traduções de poemas, né, traduções literárias de certos poemas, algumas coisas muito específicas, ainda vai precisar de um humano para ajudar a traduzir aquilo ali. Mas em outros campos, tradução técnica, por exemplo, a IA faz um trabalho formidável, formidável em questão de segundos. Então, assim, esse é o mundo, gente. Esse é o mundo. Então, assim, e aí eu quero ouvir de vocês, como é que vocês se sentem em relação a isso. Eu tenho visto vários relatos de pessoas que estão dizendo que estão perdendo trabalho já por causa disso, pessoas que fazem código, né, programadores que estão dizendo que a empresa, por exemplo, acabou com o departamento de programadores da empresa porque não faz sentido mais, põe lá uma IA para fazer isso porque faz melhor e mais rápido. Então, assim, é isso, é isso. Bem, eu quero ver de vocês o que vocês pensam sobre essa história, se vocês acompanharam, como eu falei, essa avalanche de imagens do estúdio Ghibli, muita gente publicando fotos da cara deles, ou imagens, sabe, históricas do Lula, do Trump, sei lá, e várias imagens que estão memes, então assim, um negócio que foi fora de controle, tanto que caiu o serviço no ChatGPT, né, então assim, alguns dias ficou instável o negócio, não tinha como gerar imagens, porque era muita gente, sabe, aderindo a esse serviço, e o negócio não aguentou. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal, a meta para esse ano é produzir documentários aqui no canal, então o seu apoio vai ser bem importante para isso. Link na descrição, se cuide por aí e até mais. Tchau!